Foi. Louvado seja Deus, nosso Pai, o Eterno, e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vida. Nós tínhamos dado o início nessa questão importante da Palavra de Deus, no capítulo 2. E agora nós vamos entrar no capítulo 3 de Jonas para ver as determinações, os compromissos daqueles que temem a Deus e as respostas em que Deus tem colocado diante do seu povo. A palavra de Deus, Deus ordena que Jonas, pela segunda vez, vá até a cidade de Nínive e prega-se contra ela, aquilo que lhe ordena. E diz ele, para que arrependesse, porque daqui 40 dias Nínive ia ser destruída. E essa pergunta, essa colocação, essa explanação de Jonas caiu ao ouvido do nosso rei naquela época. E o rei ordenou que ninguém comesse nem bebesse, até os animais. Bom, vamos voltar aqui só num ponto importante para os irmãos entenderem, você que gosta de ser um belo apreciador de boas coisas que está dentro das Sagradas Escrituras, boa ciência, serve de experiência. Meus amigos em Cristo, aqui quando fala da cidade de Nínive, era 3 dias para conseguir atravessar de um canto para o outro, nota-se que era uma cidade de grande porte. Jonas fazia um segundo dia, acho que de um para o segundo dia, ele fazendo essa explanação, falando e tal. Caiu no ouvido dos governadores e foi repassada essa ordenança. Quando Jonas recebe a orientação de Deus pela segunda vez, está sendo a segunda chance que você aí que está afastado da palavra de Deus, que tem a sabedoria, conhecimento, Deus tem uma responsabilidade comprometida contigo e ti com ele. E pensa que não, mas às vezes, por desculpa, por ignorância própria, nós temos o direito de sermos ignorantes com nós próprios, afinal, nós acreditamos naquilo que nossos olhos veem e deixa de acreditar no que os nossos olhos espirituais da parte de Deus enxergam. É uma coisa muito diferente da outra. Então, quando nós assumimos a responsabilidade de exercer e pegar o cargo que foi dado para nós desde o início, é sinal que nós estamos conduzindo a palavra de Deus de formas diferentes, mas com a afirmação de Deus. E nessa situação em que eu estou falando aqui agora, são aqueles que acordam e voltam para o ministério da palavra de Deus, que vai exercer a sua função que jamais deveria ter saído. Essa é uma, ele acordou do profundo sono, que estava dormindo dentro do navio, ele passou a tribulação dentro do ventre do peixe, lá dentro do mar. Deus resgatou ele novamente, pôs ele de pé e disse, agora tu vai lá e faça, e pregue para a grande cidade, mas pregue aquilo que eu te orientar. Então, queridos, não tem como nós fugir da presença do Criador, é claro que não tem como, mas das responsabilidades que ele tem dado para nós. Então, não tem como eu repassar para um outro e fazer um outro pagar em meu lugar, não tem como. Então, Jonas foi lá e clamou a cidade de Nínive. E ali é onde nós vimos e observamos que até os animais que não tinham nada a ver com a situação passaram por essa privação de ter o jejum, o vigília a favor, e que Deus tivesse amparo e misericórdia para poder não destruir essa cidade. Agora vamos entender essa cidade. Aqui fala-se de Nínive, a grande cidade, mas hoje eu vou resumir elas também nos hierarcos da palavra de Deus, daqueles que têm conhecimento, que sabem que tem que fazer da palavra de Deus o instrumento, que tem que fazer da palavra de Deus o pão vivo no meio de nós, e passa despercebido. E por muitas vezes vocês acham o achismo, né? Que não é necessário fazer nada disso, que não precisa falar de Deus, que não, Deus não tem compromisso comigo. Será?
O Ceará também não existe, né? Então vocês ficam numa situação dessa. A minha opinião, o meu particular, eu, Josué, tenho orientado aos nossos irmãos, às nossas irmãs, consulte as Sagradas Escrituras com os seus jeitos simples, com objetivo, para que vós e nós possamos ter o conhecimento aprovado e abençoado por Deus. É só dessa forma que nós usamos a estrutura. Porque pela primeira vez que Deus fala com Jonas, ele estava dormindo. Quando ele é acordado, pede para que lance ao mar. Os irmãos conhecem bem a história. Depois que Deus resgata ele novamente numa praia, Deus diz, vai lá e faz. A paciência que Deus tem com o seu povo. E ele começa a fazer tudo, mas aí o ponto-chave. Ele terminou? Então, meus queridos irmãos e amigos, essa próxima etapa vai ficar pelo futuro que eu vou estar colocando aqui. Porque nós entendemos que somos instrumento de Deus. E Deus nos toca, nos usa, nos eleva, nos diminui. Deus conhece até o nosso momento das nossas dificuldades. Então, por isso, não fuja da presença de Deus. Escuta, fala dos seus problemas com o Pai, conversa com Ele abertamente. Expõe o seu pensamento, o seu amor. Coloca diante de nosso Deus as suas dificuldades. Pede um socorro para Jesus Cristo. Para que Ele te dê entendimento para como conduzir uma situação dessa. Mas não fuja, esteja presente com Ele. Volte para a casa de Deus. Volte para o seu aglomerado de pessoas, irmãos da fé que te amam. Está de braços abertos para recebê-lo. É bem mais fácil. Eu sempre tenho falado da seguinte forma. Enquanto nós temos vida material, nós temos o direito de pedir a Deus perdão quantas vezes for necessário. Depois que nós deixarmos essa vida material, de que forma nós vamos falar com Deus? Se Ele diz que nós temos que fazer isso em vida. Após morte, pertence a Ele. E não seria bom nós entrar no preceito de Deus, porque somente Deus e aqueles que já passaram por jogo de Deus sabem que Ele não poupou nem o filho que Ele tinha, que era Jesus Cristo, que veio, derramou teu sangue por mim e por vós, e vós passa despercebido, às vezes, uma palavra amiga, que eu estou mais se levando como uma palavra amiga, uma palavra de companheirismo, de reestruturação, de crescimento espiritual. Jesus Cristo quer que você seja o sal da terra e a luz do mundo, mas vós foge. Não tem como fugir à luz, e não tem como apagar a luz. Você, corpo físico, pode, mas estou falando corpo espiritual. Se a luz está em ti, e as pessoas estão vendo a luz sobre você, é porque você é um presente nessa vida dado por Deus e por Jesus Cristo. Numa situação dessa, meu amigo, em Cristo Jesus, deixe o Espírito de Deus fazer uma viagem dentro do seu íntegro, do teu eu. Abrace a causa de tantas pessoas que queriam ter essa oportunidade e não tem. Abraça-se a causa de tantas pessoas que queriam ter o dom que você tem. Não tem. Tem uns que só têm o dom de ouvir, não tem o dom de falar. E você que tem o dom de falar, abra teu coração e fale abertamente. Prega contra Nínive. Quem é Nínive nos nossos dias de hoje? É você aí, que tem a verdade em teu coração, que conhece, sabe o procedimento e faz que não sabe. Eu, como Jonas, estou gritando porque eu acordei e com direito de acordar e falar e proclamar. Você, Nínive, acorda. Uma Nínive que era considerada grande para Deus naquela ocasião, seja um grande para Deus na presença de hoje. Acorda para que a palavra de Deus se manifesta dentro do seu íntegro. E eu volto a dizer, muitas pessoas precisam de você, porque você é um instrumento feito por Deus e abençoado por Deus, está se afastando de si próprio. E isso pode lhe dar um preço muito alto a pagar na tua vida futura. Levanta-te enquanto és tempo. Volta a servir a Deus conforme Ele quer
e mostra que você é um instrumento de Deus, hoje, para sempre.